Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8h32, começando mais uma edição. O Ponto a Ponto abrindo espaço hoje para o nosso painel do Porto. Já mandando um abraço direto aí, muita gente ontem comentando. Edu, teve greve aí em Santos? Teve paralisação, não foi greve, paralisação em alguns portos brasileiros também. Mas uma saudação especial ao pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Ao Davi Colantoni, um abraço especial ao Wellington lá em Itajaí, pessoal também lá em Fortaleza, um abraço especial ao pessoal em Paranaguá também, ao Maurício. Todos os portos brasileiros. Estamos começando então o programa de hoje, nesta quarta-feira, 23 de outubro de 2024, dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. E você fala, por que hoje é o dia do aviador? Uma referência à data em que, no ano de 1906, Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo do 14 bis no campo de Bagatelle, na França. Então está aí a data do primeiro voo do Santos Dumont, na França. Então essa referência com o dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. Você já nos vê e nos ouve pelo nosso site radiostarnews.com. Santos, já atingimos aí mais de 700 mil ouvintes. Eu quero agradecer demais o carinho e atenção em 1 ano e 8 meses com a programação 24 horas com música, informação e também com os nossos programas. Você nos ouve, nos vê no Facebook, YouTube e também nas principais plataformas como Radiosnet e radios.com.br. Além do que, se inscreva no nosso canal para que você dê o seu like e sugira aí sugestões de pauta. Virgínia, bom dia, o nosso WhatsApp. Já mandando um abraço especial ao Antônio, lá do Guarujá, lá de Pitangueiras, e me perguntou de novo quem será o prefeito do Guarujá. Dia para você, espere domingo que teremos eleições e você vai saber quem será o novo prefeito. Antônio, bom dia para você. Diga lá, Virgínia, o WhatsApp. Oi, bom dia. E o WhatsApp? Sumiu a sua Sumiu, depois eu passo. Então depois você passa o WhatsApp. Isso. Aqui, mas eu tenho o nosso WhatsApp aqui, eu passo daqui a pouco também. Mas vamos apresentar os nossos convidados aqui rapidamente, já às 8h34, já mandando um abraço para o Rogério, lá no Demarque, em São Bernardo do Campo, mundial empresário também. Bom, agradecer a presença sempre aqui do nosso querido Marcos Muniz, empresário, despachante aduaneiro, especialista em logística, modal rodoviário. Marcos, bom dia, uma quarta-feira com tempo nublado na Baixada e a previsão que final de semana de eleições teremos aí um tempo modificado, né? Mas com o governo federal dizendo que vamos investir 20 milhões em ferrovias. Será? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Adriana aqui, Leocádio, que conhece bastante de finanças, né, Eduardo? E vamos para mais um programa aí, falar um pouquinho de paralisações, né? E essas promessas aí de investimento em infraestrutura que todo o porto depende muito do governo federal e que é o que nós queremos aqui, uma modernização nesse porto. É isso aí. E também saudando e recebendo a visita hoje, né? Sempre quando vem, suscitam vários temas e boas explicações. Adriano Leocádio, secretário de Finanças de Santos, secretário de Gestão, presidente, né, da Associação das Secretarias de Finanças do Estado de São Paulo, a CEFIM, tem participado de grandes eventos aí espalhados no interior, Ribeirão Preto, Jundiaí, e é claro, trazendo sempre informações, não somente da nossa cidade, mas como um todo, né? Até porque as secretarias de finanças são muito importantes para que os municípios possam caminhar às cidades mais modernas e inteligentes. Secretário, obrigado pela visita aqui nesta quarta-feira. Bom dia, Edu. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Quer dizer, bom dia a Virgínia, que está trabalhando aqui conosco hoje, ao Marcos Muniz, para todo mundo que está nos acompanhando aí pelos canais. Bom dia e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Já mandando abraço especial para a Ponta da Praia, doutor Roberto Monteiro, já de saúde aqui dizendo bom dia, bom programa, ótima quarta-feira, esperamos aí bons temas e relevantes. Bom, para começar até, né, desses bons temas, doutor Roberto, obrigado pelo carinho sempre, né, o senhor que sempre nos saúda aqui em relação a isso. Saber um pouquinho, né, secretário, estamos aí há um pouquinho mais de 2 meses, o final de
mais um ano, 2024, e é claro, eu vejo muitos secretários de finanças de todo o país, dos municípios, preocupados, né? O que esperam, ainda esperam uma série de consequências em relação à economia, não só nacional, mas à economia mundial, que é uma economia mexida. Outro dia eu li um artigo, a Alemanha, que é a economia mais forte da Europa, passando por um momento difícil, pós-pandemia não mais voltou a ser aquela referência que se esperava ser, mas nós estamos aqui na realidade diferente do nosso país. Como é que está a situação há 2 meses, um pouquinho mais, para encerrar 2024, encerrar este mandato, né, e sempre com a propositura de uma cidade cada vez mais pujante, um novo orçamento acima dos 5 bi a partir de 2025. Como é que estão as finanças de Santos nesse momento? Então, assim, a gente vem trabalhando nesses 4 anos aí, com o prefeito Rogério à frente da prefeitura, sempre pautado na responsabilidade fiscal, um princípio tão caro à democracia, né, ao Estado brasileiro, né, desde a lei complementar lá do ano de 2000. Né, às vezes hoje a gente fala de responsabilidade fiscal, a gente esquece que até bem pouco tempo, num ano como esse que a gente está vivendo, um ano eleitoral, os prefeitos do Brasil e governantes em geral, eles passavam um monte de cheque sem fundo, sem nenhuma responsabilização. Então isso era muito nocivo para a economia brasileira. Com o advento da Lei Complementar 101, que ano que vem vai completar 25 anos, que foi uma mudança muito significativa para o Brasil, a gente tem uma série de obrigações que são impostas por essa legislação, e a cidade de Santos vem cumprindo todos os seus resultados fiscais, que assim a gente chama, né, em linhas gerais, para que quem está nos acompanhando possa entender. O prefeito, né, todos os prefeitos dos quase 5.600 municípios, no seu último ano de governo, ele não pode fazer nenhuma despesa que ele não tenha recurso orçamentário suficiente para arcá-la, né? Ele não pode deixar dívida para o seu sucessor. Então, em resumo, é isso. Ou seja, se ele vai fazer alguma dívida, ele tem que deixar dinheiro em caixa. A gente fechou agora o segundo quadrimestre do ano com resultado muito expressivo, positivo, e todos os nossos indicadores, endividamento, dívida pública, gasto com pessoal, gasto com educação, gasto com saúde, dívida consolidada, e todos os demais indicadores estão todos eles sendo atendidos. Então a gente vai fechar bem esse ano e preparando já para que a cidade de Santos tenha um 2025 ainda mais produtivo, com mais investimento público na cidade. Marcos, mediante a fala do secretário, que é importante sempre quando vem aqui e sempre suscitam várias participações, a gente vê a situação como um todo do município. Então, vocês como empresários, a classe do comércio, sempre esperam cada vez uma cidade mais organizada, mais pujante, e uma troca aí de sinergia para que isso possa acontecer. Vocês, empresários, entendem que está no caminho certo, a cidade tem que ter olhares definidos exatamente nisso, para a economia. A gente sabe que, basicamente, a economia do município é o Porto de Santos. Mas é claro que, atrelado a isso, temos serviços, temos o comércio, e algo que tem que se desenvolver cada vez mais. Como é que vocês, uma classe tão importante como uma classe de logística, a classe que integra literalmente o trabalho diário do Porto? A gente sempre espera que o Estado tenha a sua devolutiva, né? Porque o empresário, assim como o cidadão, né, o munícipe, ele faz a sua parte, que é o pagamento dos tributos em dia. Então, a devolutiva com infraestrutura, né, com a parte de zeladoria da cidade, então todos os aspectos que a gente precisa para ter uma condução de uma cidade digna de viver, né? A expectativa é sempre que o Estado dê mais infraestrutura. E nós temos uma carência gigante, né, Eduardo? Não só na cidade de Santos, mas todas as cidades vizinhas, dessa infraestrutura, né? Tivemos uma chuva aí semana passada, uma chuva pequena, e onde já se alagou muita parte da cidade. Isso interfere bastante na vida das famílias, na vida do empresário, porque essas famílias elas precisam trabalhar, né? Então, a gente tem sempre uma temeridade grande com as chuvas aqui na cidade. Então, o que a gente pede é mais infraestrutura de segurança, né? Infraestrutura viária. Nós temos aí uma parte, né, da Alemoa, e que os caminhões aí estão parados porque são buracos, cratelas que se formam, né, naquelas ruas onde o asfalto deveria ser apropriado para o caminhão e não é. Então, a gente sofre com diversas omissões aí do Estado no sentido de infraestrutura. A gente vai falar mais sobre isso. O doutor Roberto mandou uma pergunta aqui. E antes do intervalo, então, doutor Roberto que é desembargador, mora na Ponta da Praia, é do interior de São Paulo, sempre faz elogios aqui.
Ele gostaria que o secretário disse, o secretário me peço desculpas, deve ter explicado isso por diversas vezes, mas eu vejo uma confusão muito grande entre a classe política, vivendo um momento de eleição, a própria população e alguns jornalistas, né? E seria importante você, sempre com o desafio de informar bem, Eduardo, passasse para o secretário. A diferença, Santos recentemente alcançou um novo recurso para obras importantes na entrada de Santos, mas muita confusão é feita. Ele lamenta, né, que até pessoas estão disputando o pleito da eleição municipal, desafia a informação trazendo dados errados. Ele diz aqui, secretário, por gentileza, mostre para as pessoas entender do que é um financiamento, do que é um empréstimo bancário e da maneira como é feito para que as obras possam ser conquistadas com juros menores e não com invenções monetárias ou matemáticas. Algumas pessoas possam não concordar plenamente em 100%, mas concordo com a metodologia utilizada hoje por vocês. Exato. Assim, há uma confusão e, na verdade, essa confusão ela é fomentada por desinformação, né? A gente vive uma era da desinformação, a era da mentira, a era do fake news. E o momento político que a gente vive no Brasil é um momento que tem se proliferado demasiadamente essas mentiras. E uma das mentiras que foram contadas aqui na cidade nos últimos meses é a respeito, em primeiro lugar, do endividamento da cidade, né? Em primeiro lugar, começaram a falar que Santos era uma cidade endividada, né? Eu estava aqui tentando abrir o meu celular, mas não consegui. Mas a Secretaria do Tesouro Nacional, que é a secretaria responsável pelas contas públicas no Brasil como um todo, ela dá uma nota para cada ente público a respeito da sua capacidade de pagamento, é o que é chamado. Então, da mesma forma que a Muniz Logística, quando ela vai no setor financeiro, ela é avaliada, ela tem uma nota que é chamada de rating, o banco avalia a empresa, em cima dessa nota vai analisar, evidentemente, todas as demonstrações contábeis das empresas. Com a prefeitura é a mesma coisa, a única diferença é que essa nota ela é emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional. A cidade de Santos, na nota geral, tem nota B, e no quesito endividamento tem nota A. O que significa dizer isso? Tem um número que é extremamente confuso, que eu converso muito com o prefeito Rogério, e até ele fala, é difícil de você me explicar. Nós temos endividamento líquido negativo. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que se eu juntar todas as minhas dívidas, eu tenho mais dinheiro em caixa para pagar do que eu tenho dívida, né? E por que eu não pago? Porque eu tenho, evidentemente, outras despesas. É como se eu falasse para você que eu tenho todo o dinheiro, eu financei uma casa, e se eu fosse pagar a minha casa hoje, eu tenho dinheiro suficiente para quitar essa casa. Mas por que eu não quito a casa? Porque eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar o plano de saúde. Então, eu faço a opção de não pagar, porque é mais vantajoso economicamente eu não pagar e por conta das necessidades. A Prefeitura de Santos, ela é uma das cidades que mais investe recurso próprio em investimento. O que é gastar dinheiro com investimento? É em obra pública. É isso que o Muniz está cobrando da gente. Que a Prefeitura de Santos cada vez invista mais recursos na cidade. Por que investimento é tão importante do ponto de vista econômico? E eu não sou jornalista, né, como muitos jornalistas têm opinado, eu sou economista. Então, dentro da ciência econômica, toda vez que você investe, tem algo chamado multiplicador de investimento. O que significa dizer isso? Pra você ter uma ideia, em Santos, eu fiz um artigo científico algum tempo atrás, que mostrava que cada real investido em Santos, investido pelo poder público, virava R$ 2,80 na economia. É 1,8 reais o multiplicador do investimento em Santos. É um número muito, muito satisfatório. E por que, explicando a pergunta do nosso ouvinte, eu rodeei bastante, mas para explicá-lo. Por que é importante ir atrás dessa linha de crédito? Porque, em primeiro lugar, nós não temos capacidade de curto prazo de investir 600, 700 milhões de reais. Nós já fizemos a primeira estação elevatória lá no Jardim Castelo. Se você conversar com a comunidade de lá, você vai ver que não tem alagamento naquela região onde a primeira estação elevatória está funcionando. Mas a gente ainda tem na entrada da cidade, tem a estação elevatória zero, que é de responsabilidade do governo do estado. Nós temos do lado ali das linhas de trem, no pedaço ali do Sabuó, que ainda tem bastante alagamento, que interfere na entrada da cidade, onde a gente precisa fazer operações de crédito. Cada estação elevatória dessa vai numa média de 90 milhões de reais. Então, é preciso que a gente faça essas operações de crédito para que a gente possa investir e pagar de uma maneira ordenada o município. Então, assim, em primeiro lugar, confunde investimento. Você não pode fazer operação de crédito, como já foi feito num passado não muito recente. Algumas pessoas que nos criticam
quando era secretário de Finanças, fazia a dívida à custa para pegar recursos para pagar a conta de água, né? A gente não pode fazer isso, porque a lei de responsabilidade fiscal veda. Eu posso fazer operação de crédito para fazer investimento público. E é isso que a gente foi fazer lá junto ao CAF, que é a instituição financeira que mais tem feito operação de crédito na América Latina, porque tem a melhor condição econômica para os municípios. Antes do intervalo, quer fazer algum comentário, Marcos? Eu posso para o intervalo? Não, isso deixa a gente bem satisfeito, porque eu sempre falo aqui no programa, obras de macrodrenagem aqui foi feita há 100 anos, né? Por Saturnino de Brito. E se retomarmos toda essa demanda aí, acho que vai ter um acalanto gigante para toda essa população que vive essa tormenta toda de... Eu vou até lembrar, Marcos, esteve aqui conosco recentemente, o secretário de Obras também, Wagner Ramos, em cima do que disse o secretário Adriano Leocádio, ele dizia, não apenas uma estação elevatória, planejamento chega ao número de 11. Exato. Né? E para alcançarmos, é isso que você está falando, Marcos, mas ele falou para atendermos a todos. E melhor, a água, nós temos os municípios que são bem interligados, né? Pouco adianta Santos fazer obra se as cidades que estão na região não acompanhar, né? Então, a água, ela segue um caminho. Né? Então, acho que precisa ser uma obra que tenha em conjunto os outros municípios, principalmente São Vicente, que é mais próximo, né, diretamente, para que evite também que essa obra que seja feita em Santos, amanhã ou depois não estejam estrangulados em função dos outros municípios não seguir a mesma linha, né, Em cima do que você falou antes do intervalo, eu comentava da minha secretária, exatamente o que você citou, a questão da qualidade asfáltica. Ele disse, olha, a partir do instante nós tenhamos integrado ali novo túnel, o Concais com a sua mudança, a instalação que já houve do Parque Valongo e outras que virão, tivemos agora uma negociação também de um grande terminal no Sabuó, temos que pensar nessa via com qualidade asfáltica para isso. Claro que interfere aí, como disse o secretário, governo do Estado, você tem ações federais, você está numa região, numa área federal, não vamos discutir muito isso. Antes do intervalo, alguns destaques aqui. A aceleração da dívida pública é um desafio a ser cumprido aí pelo governo federal, principalmente quando o economista analisa que arcabouço fiscal e principais riscos que o Brasil deve mensurar dos próximos anos. Vamos comentar isso também aqui. Ontem ocorreu a paralisação dos trabalhadores que atingiu 32 portos pelo Brasil. Na terça-feira, portanto, o Porto Santos, nós tivemos essa paralisação, os portuários receberam apoio de ferroviários, vigias e caminhoneiros. Nessa paralisação, o sindicato destacou que os portos como Santos Paranaguá, no Paraná, Rio Grande, no Rio Grande do Sul e Vila do Conde, foram os que mais notabilizaram pela paralisação praticamente durante todo o dia. A mobilização aconteceu em protesto a possíveis mudanças na legislação portuária, entre elas o fim da exclusividade na contratação de mão de obra avulsa por meio da revisão da Lei dos Portos. Marcos, essa revisão, ela é necessária ou não, no seu ponto de vista? Assim, existe uma confusão grande, né? E a gente não pode deixar o nosso porto se criar um oligopólio, né? Com os armadores tomando conta dos terminais, de toda a cadeia logística, né? Nós precisamos ter essa preocupação. E a necessidade de ter realmente um porto público, para simplificar, é bem simples, Eduardo. Amanhã depois o prefeito de Santos baixa uma lei dizendo que é proibido estacionar na rua. É o mesmo que está acontecendo agora. Você tem berços de atracações, que são berços que já são privatizados, que são de companhias, e você tem alguns berços que são de forma pública. Qualquer navio pode atracar, você tem um operador portuário, e você contrata todo esse trabalho portuário para ter aquela sequência. Correto. Então, todo o porto, principalmente o Porto Santos, que é um porto de multiuso, tem diversos tipos de mercadoria, assim vai, você tem a necessidade de você ter alguns berços públicos ainda. Isso é extremamente necessário, porque nem todos os armadores eles têm contrato, e nem todos os terminais eles vão aceitar tipo de carga, né? Então, cada empresa multinacional, você pode acompanhar aqui no canal do Porto, ela ocupou um determinado espaço do porto, com sua demanda. Você tem a demanda de celulose, a demanda de suco, a demanda de granel químico da outra parte da margem, então você tem a demanda de soja, de grãos, de açúcar, tal. Então, essas áreas já estão segregadas para isso. E esse modelo, Marcos, interfere exatamente nisso, na contratação da mão de obra. Também. Que se você tem o porto privado,
ele é obrigado a contratar o ógno, né? Então, se tem aí a questão de manter isso, Sim. é uma lei. Agora, nós temos aí nossos políticos, né, que deveriam muito entender isso e ir atrás dessa legislação para não deixar isso sair. Nós temos uma população ainda que depende bastante Sim. dessa... Não só Sim. o empregado, nós temos empresas Exato, Depende disso, exato. exato. que dependem disso, são armadores spot, que nós chamamos, Ah. navios que não têm escala certa, que eles ficam aguardando. Então, você tem armadores menores. Então, nós temos essa necessidade ainda de se ter. E melhor, que a autoridade portuária invista ou faça com que essas atracações, o retorno desse recurso, sejam investidos naquelas áreas de porto público. Sim. É fundamental, Sim. porque senão você fica um porto público inoperante, né? Então, uma preocupação depois para que se tenha. Agora, é uma discussão muito ampla, né? Você há de entender que, assim, em todos os segmentos profissionais, Eduardo, você teve uma mudança muito grande na forma de trabalho, de como trabalhar, no horário de trabalho, nas remunerações. Exato. Eduardo, sua profissão... Está havendo uma discussão, por exemplo, no seu trâmite em relação à área de logística, exatamente isso. Refazer cálculos da remuneração dos profissionais, mas, ao mesmo tempo, na outra ponta, também se fala em relação ao próprio valor do frete. Então, é uma questão de cadeia, né? Você tem ali o aumento de uma coisa para acontecer a outra, para que você possa cada vez pagar melhor o Sim, profissional. você precisa virar a chave rápido, né? O grande problema, Eduardo, assim, é que a iniciativa privada, ela tem uma velocidade, né, de mudança. Sim. E o poder público, ela tem uma certa morosidade para mudar na mesma sequência. E para que a gente acompanhe, a gente precisa das mudanças de leis dentro de uma realidade hoje de mundo, né? Então, o país ainda, eu sempre falo, nós temos aí um protecionismo, né, nas importações, na época do Império, Sim. né? Protecionismo muito grande. Nós discutimos outro dia numa mesa, vieram me perguntar, né, por que, aliás, foi uma visita de uns japoneses que foram no meu escritório, e eles perguntaram, por que tanto commodities? Eu falo assim, né, a gente tem uma volumetria grande de exportações de commodities, e nós exportamos ainda da época do Império, né, todos os produtos in natura, pelo um problema nosso, porque nós proibimos, assim, de certa forma, Eduardo, uma importação de uma máquina, de um equipamento, né, com um protecionismo ainda gigante, para que essas máquinas entrassem no país de forma menos onerosa para quem vai empreender. E nós ficamos nesse período todo sem mudar o nosso parque fabril. Nós teríamos equipamentos e máquinas hoje Sim. que conseguiríamos produzir mais, Sim. com qualidade, e nós não temos isso Menos porque... pagamento de royalties. Exatamente. Importação. Então, nós exportamos ainda os commodities em função de uma péssima política de comércio exterior que o país tem. Mas você me dá uma dica, o secretário Adriano Leocádio, secretário de Finanças e Gestão do município de Santos, preside também a CEFIM, que é a associação que reúne as secretarias de Finanças do Estado. Chegou um momento bastante crucial de secretarias municipais, estaduais e governo federal conversarem da mesma forma, entenderem. Normalmente o governo federal ele fica esperando só a arrecadação, só chegar no cofre dele. Então isso acontece nos municípios, consequentemente passa pelo Estado, que faz a sua filtragem também, mas chega no governo federal. Se não entendemos que essa cadeia produtiva, porque a gente discutiu muito, vai ser discutido ainda, no momento que nós tenhamos a implementação e na prática a reforma tributária, mas isso que o Marcos citou, o empresário, o comerciante, os municípios, a gente precisa entender como é que funciona isso, para que, na verdade, lá na ponta final, não tenhamos prejuízos para ninguém. A gente é uma nação razoavelmente nova, né? E a nossa noção, o nosso princípio de federalismo, que é a base da nossa Constituição da nossa Constituição de Nação prevista na Carta Magna, na Constituição, ela vai falar que todos os entes são iguais, são perante a lei, né? Então, assim, a gente... Pelo mas menos isso no não, papel. isso não existe. Então, na verdade, não é assim que funciona. Em todas as grandes discussões que são feitas, nunca o município é ouvido, o empresário não é ouvido,
ou se houve um empresário, houve 2, 3 que são os detentores da decisão de mercado, então eles acabam manipulando o mercado. Então, com relação, por exemplo, à manifestação dos profissionais portuários, ou o leilão que o governo federal acabou de anunciar do STS-10, agora, por exemplo, tem que discutir com o município de Santos. Quem vai conceder o alvará para essas empresas funcionarem em Santos não é o município. Então, precisa falar com o município. A gente precisa entender como isso vai impactar no nível de emprego, como isso vai impactar na nossa arrecadação própria. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa não tem ideia como esse oligopólio ele prejudica em demasia a cidade em vários aspectos, né? O que é o oligopólio, né? O Marcos ele falou, oligopólio é quando a gente, é quase um monopólio. O monopólio é quando a gente tem uma única empresa Exato. vendendo bem. O oligopólio eu tenho um pequeno grupo que ele oferece aquele tipo de serviço ou aquele bem e ele acaba quase sendo um detentor da política de preço. Então, em primeiro lugar, ele manipula preço. Isso é muito ruim. Isso que a gente chama em economia de distorção de mercado. Então, o mercado perfeito é aquele mercado onde eu tenho vários concorrentes que acabam tendo o mesmo peso de força. O oligopólio... E eu crio concorrência. E concorrência. É justamente o contrário de concorrência. Então, e por que para nós, prefeitura, e eu vou falar como ente arrecadador, é importante eu ter uma série de agentes públicos? Porque toda vez que o Marcos contrata uma empresa para fazer um serviço dentro da empresa dele, eu arrecado. Toda vez que o Marcos contrata uma empresa para trocar um pneu de um caminhão, eu arrecado. Quando ele contrata uma empresa para fazer um serviço de estufamento num container, eu arrecado. Toda vez que o Marcos contrata alguém para fazer um serviço de manutenção num container, eu arrecado. Quando uma empresa grande, ela faz todos os serviços e ela não contrata ninguém, ela manipula, o navio que chega no porto é dela. O caminhão que tira mercadoria, o guindá é dela. Então, o caminhão é dela. Ela não paga nessas operações, porque ela não contrata serviço. Então, isso para a cidade é ruim. Para o poder público, porque a gente arrecada menos. Isso é ruim para o trabalhador, porque isso gera muito menos emprego. Isso é ruim para as demais empresas. Então, o governo federal vai ter que conversar com a cidade, vai ter que conversar com a prefeitura, e a prefeitura não quer ser detentora da decisão, a prefeitura quer participar do processo. Nós não somos contra o desenvolvimento do porto, nós somos muito favoráveis, mas nós precisamos respeitar a cidade de Santos, né? E a União precisa entender, nós passamos durante muito tempo. O ministro Silvio, ele tem uma proximidade muito grande, viu, com a gente. Então, eu tenho certeza que ele vai nos ouvir, o posicionamento, inclusive, dos trabalhadores, da gente levar a demanda das empresas, e ninguém melhor que a prefeitura para levar essa demanda, ninguém melhor que o prefeito, ninguém melhor também alguém que tenha interlocução com todos os entes da federação para que a gente possa conversar e chegar numa melhor solução para a cidade de Santos, que é o nosso grande objetivo. Exatamente. Eduardo, só para acrescentar, a nível mundo, existem 5 armadores só. Isso. Mundo. Então, eles determinam o valor de frete. 5. Então, é muito pouco, né? Nós não temos uma linha mercante, o Brasil, a Lloyd brasileiro já se foi há muitos anos, né? E nós temos 2 terminais aqui em Santos, importantíssimos para a cidade, são terminais locais, de muitos anos aqui que trabalham, empregam profissionais aqui em Santos, que com esse STS-10, ele pode simplesmente deixar de existir. A cidade tem um terminal que está realmente numa área totalmente cercada por residência, que ele vai precisar, em algum momento, ter uma área, mas não é justo você simplesmente não dar a concessão. Eu acho que o governo federal precisa encontrar uma área para que esse terminal tenha prioridade na licitação. E o terminal hoje que já existe. Então, hoje, para você ter ideia, Eduardo, eu recebi um cliente, semana retrasada, falando sobre embarque de carga solta, né, que eles chamam breakbook e tal. Existe só um terminal, 2 terminais em Santos. Um na margem direita e um outro na margem esquerda, que é de multiuso, embarque de carro, é ro-ro. Então, se isso acontecer, nós só vamos ter um terminal de embarque de veículos, que é na margem esquerda. Então, ó, temeridade para os embarques. Nós temos fluxo para essa mercadoria, né? Nós temos fluxo de breakbook, que é carga solta. Sim. Né? Então, nós precisamos se pensar, como o Leocádio falou, essa discussão precisa ser quem está dentro
quem tem o fervor dos acontecimentos, Precisa quem ser sabe o que ouvidos, está né? acontecendo. Precisa ser ouvido. Né? Porque o que eu presencio nas federações, nas associações, que os presidentes, cara, não têm empresa há muitos anos, não têm nenhuma vivência, Sim. né? É triste, porque Deixaram de ter o dia a dia. essas pessoas que nos representam pouco conhecem o dia a dia eu chamo chão de Chão de porto fábrica, né, que é o e do chão porto. de fábrica. Então o termômetro são essas empresas que estão ali. Mas é né? importante essa sua fala. A gente, antes do intervalo, o Leocádio foi muito feliz, falou em relação ao ministro Silvio Costa Filho, e vou acrescentar mais um nome, o próprio Anderson Pomini tem se mostrado muito ativo em relação a Não, isso. sem dúvida. Ele teve a preocupação Ah. de realmente verbalizar que esse STS-10, né, essa licitação dessa área de 600 e poucos mil metros quadrados, ele só deveria sair a partir do momento que você tivesse uma integração de saída, o fluxo, né? Sim. Umas obras que realmente conseguisse ter o fluxo de saída dos caminhões, porque hoje não existe. Sim. Hoje estamos estrangulados num funil que se chama Anchieta. Não, e dado momento, a gente inclusive vai trazer especialistas aqui, a gente vai para o intervalo, Virgínia, mas, por exemplo, a discussão da terceira pista já não é mais cabível, você já tem que pensar na quarta, porque uma obra de terceira vai levar 8, 9, 10 anos. Então tem que pensar já na quarta. Mas nós vamos para o nosso rápido intervalo, em nome de Emuniz Logística Soluções em Comércio Exterior, há 25 anos cuidando da sua logística e de toda a solução do seu comércio internacional. Acesse 13498686. Também Forte Visturas Automotivas, você tem 14 unidades na Baixada Santista, você tem no Vale do Paraíba e você tem na Grande São Paulo. Com novidades, hein? Em São Paulo, na Vida do Estado, Shopping Premium. E agora você tem unidade nova também em Mogi, também no interior, né? Você tem lá no Vale do Paraíba, você tem na Baixada Santista 3 lojas na Praia Grande, e é uma nova loja também em Santos, na Joaquim Távora. E também citar Enge Plus, construtora incorporadora, do grupo também a Enge Life, construtora incorporadora, que tem os novos conceitos Smart e aquele que você vai ver com qualidade em Santos também. Conheça o Ilha de Malta e o Bali, os dois últimos lançamentos aí da Enge Plus e também a Enge Life, trazendo para você o Piazza Torino, na Alfredo 363, entre Macuco e Imbaré. E vem novidades, hein? Você já pode passar ali na esquina da Rodrigues Alves com a Campos Melo. Você já veja que está sendo a área totalmente fechada por início daqui a pouco de obras de um novo condomínio da Enge Life. Virgínia, rápido intervalo, a gente volta já com muito mais aqui. Só dando um destaque aqui que o Joaquim, da Ponta da Praia também, ele disse o seguinte, eu vou perguntar para o secretário em relação a IPTU. O pessoal está preocupado que vamos ter reajuste, porque ele diz que tem município da região que já divulgou hoje aumento do IPTU, né? Eu pergunto sim, viu, Joaquim? Pergunto para o secretário em relação ao IPTU, mas você também me fez uma outra pergunta, se muda alguma coisa. Eu não vou nem responder, eu vou deixar vocês pensarem, mas ele cita aqui o seguinte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estarão hoje em Santos, né? Participando de atos de campanha da candidata Rosana Vale, na Ponta da Praia, na Zona Noroeste, na Aparecida à noite, então teremos almoço, teremos aí alguns atos no Gonzaga também, da candidata Rosana Vale com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Daqui a pouco a gente responde aqui os nossos convidados se pode interferir alguma coisa ou não em relação à presença do ex-presidente da Baixada Santista. Vamos ao intervalo, Virgínia. A Enge Life Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Enge Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Novo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet.
Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h09, é isso? Aqui com o nosso programa desta quarta-feira, aqui recebendo o secretário de Finanças e Gestão do município de Santos, Adriano Leocádio, também aí, doutor Roberto até insistiu o seguinte, viu, doutor Roberto, bom dia. Às vezes eu demoro um pouquinho para não interromper os nossos convidados e peço desculpas ao senhor também, mas ele cita aqui na fala do secretário, em relação, ele quando ainda era desembargador, no interior, muitos municípios, ele cita aqui um exemplo, São José do Rio Preto, recebem aí puxões de orelha, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, pelo uso não tão correto aí dos recursos e por fazer um endividamento acima do determinado. Isso é uma verdade, Adriano? O Tribunal de Contas do Estado até faz esse chamamento. Ele citou que cidades como São José do Rio Preto têm tido esse problema. Eu não estudei a fundo o caso de São José, mas o Tribunal de Contas ele faz esse acompanhamento com base no que está previsto na lei, né? Para que o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando possa entender, o município ele tem um limite de 120, está previsto, foi preconizado, esse limite foi preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal e ele está disciplinado numa resolução do Senado Federal, que diz o seguinte, que o município pode se endividar em 120% da sua receita corrente líquida. 120%? Então, a sua dívida consolidada líquida pode ser igual a 120% da sua receita corrente líquida, ou seja, 1,2 vezes mais que a sua receita. Hoje, Santos tem uma dívida consolidada líquida negativa. Hoje a gente tem menos 3% de dívida. É aquele conceito que eu falei que é complicado de explicar.
Por quê? Porque a gente tem hoje mais recurso do que a gente tem dívida. Então, isso faz com que a nossa dívida seja negativa. Ela pode ser positiva em até 120%. Então, assim, não tem, nos próximos 10 anos, dificilmente a gente chega num patamar desse, mas a gente vem controlando bastante o endividamento da cidade e o Tribunal de Contas vem todo ano dando parecer favorável nesse sentido. Tem aqui o Luiz Carlos também, ele é do Marapé, dizendo o seguinte, eleição é complicado, né? Não vou aqui discutir, nem vou falar, cada um, tenho medo, né? No final de semana com as abstenções, tivemos uma abstenção muito grande já no primeiro turno, você tem razão. Na verdade, quem se elegeu no primeiro turno foram as abstenções, mais de 103 mil pessoas deixaram de votar, espero que elas possam comparecer. Ele diz o seguinte, existem alguns especialistas de última hora que ficam aí se hospedando na seguinte informação, que pessoas que estão na administração, vocês jornalistas, não sabem ler um balancete. Essa é uma história que já, não sei se o secretário quer comentar alguma coisa, essa história de balancete já encheu a paciência, né? Não merece crédito. Então... É tão fútil, tão misógino, tão repulsivo, né? Esse tipo de argumento, principalmente, e é importante a gente falar, quando se fala de mulher, né? Eu sou pai de uma menina, sou casado com uma mulher, na minha secretaria eu tenho centenas de mulheres que são extremamente eficazes, eficientes, que conhecem balanço 100 vezes mais do que a pessoa que falou isso. Então é muito ruim, a gente ainda tem em pleno 2024 pessoas que ainda apoiam uma mulher ter um comportamento misógino nesse sentido, né? Eu acho que se alguém fala perto disso, perto da minha filha é capaz de dar um safanão. Não impulsiono não, mas minha filha é braba. E perto de mim eu não convivo com esse tipo de pessoa. Eu me afasto de pessoa que não respeita os outros. Então, né, é tão patético que não merece nenhum comentário nosso. Essa relação entre mulheres, balancete e outras coisas mais, o Muniz em casa também deixa muito claro, né, Muniz? Você tem esposa, tem as filhas, a discussão lá é pertinente, mas não porque não sabem, mas do que devem fazer, né? Não, eu só respondo, já fiz. Tá bom, amor? Tá bom, amor. E aquele balancete que você me autorizou, tá? Não, tá o meu budget. Senão eu entro na auditoria, né? Na auditoria todo dia. São 3 mulheres e 2 cachorras. E as cachorras ainda... Pressão. Fazem pressão. Deixa eu passar essa pergunta aqui, que vem de Campinas, hein? Campinas e Jundiaí, do Carlos Eduardo. Ô, Carlos Eduardo, grande cabeça. Sei que ele atua numa área industrial pesada aí, manda um abraço. Tem saudades, é santista, mas por uma questão profissional está lá. Ele citou das cidades Smart Cities, as cidades inteligentes, né? E ele citou 3 pontos aqui que eu já tinha separado, a gente tinha combinado, você me mandou na segunda-feira, que é o seguinte, secretário, quando a gente fala, houve inclusive o Congresso Paulista aí, de Economia deste ano, e nisso muito se falou sobre responsabilidade, equilíbrio fiscal e como atingir o desenvolvimento sustentável. Quem não partir para essa linha de atuação está morto. Esquece. Não é isso? São os novos valores da economia mundial, né? Então, as empresas precisam estar atentas a essas questões, né, de ESG, lá o famoso ESG. Então, assim, os municípios, a administração pública precisa entender que isso tem valor econômico, né? Que é diferente de preço, que é um conceito econômico extremamente importante para a sociedade. Então, o que traz valor econômico é o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem uma relação direta. Eu fiz uma palestra há pouco tempo sobre a relação, no Congresso Estadual de Economia, sobre a relação entre responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável. Isso tem uma relação direta. Quando você cruza, viu, Marcos, os 10 municípios paulistas, peguei o caso do estado de São Paulo, que tem os melhores indicadores fiscais, todos eles têm bons indicadores de desenvolvimento. Tem Santos, tem Jundiaí, tem São Caetano do Sul e outras cidades que são exemplo de responsabilidade fiscal, que têm suas contas equilibradas e que são também exemplos de responsabilidade social, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de muito mais que meio ambiente. Eu estou falando de relação de trabalho, eu estou falando de relação de oportunidade para a mulher, que isso faz parte do desenvolvimento sustentável. Eu estou falando de alimentação, eu estou falando de educação infantil, eu estou falando de erradicação da pobreza. Então, esse conjunto de ações que perfazem os objetivos sustentáveis, eles têm que ser perseguidos. E um município, uma administração pública,
que tem a responsabilidade fiscal como norte, ela normalmente tem melhores indicadores. Isso serve também para o governo federal, que cada vez mais endividado, cada vez mais com a sua responsabilidade fiscal. O equilíbrio fiscal indo para as cucuias, todo ano pior, com projeção de... Esse ano é um pouco menor que no ano passado, foi mais de 200 bilhões de reais de déficit, esse ano estão prometendo um déficit um pouco menor, mas mesmo assim é uma situação... Se a gente não perseguir o equilíbrio fiscal, para eu finalizar minha fala, nós não conseguiremos alcançar os objetivos sustentáveis. É impossível uma coisa sem a outra. Deixa eu puxar o fio da meada, depois o Marcos pode fazer dele também. Quando a gente fala Secretaria de Equilíbrio Fiscal, e nós podemos remeter ao governo federal, né, que é aquela história, eu tenho que gastar o que eu posso, não o que eu quero. Você fala do comprometimento que você tem de um município em termos de gastos, né? Esse equilíbrio fiscal, ele passa a ser obrigatoriedade diária, todo dia. O Marcos tem na empresa dele, a dona de casa, que vai ler o balancete dela em casa, vai fazer também. Agora, para o município é fundamental. Se não houver esse equilíbrio fiscal, não tem como fazer uma gestão e uma administração correta sem deixar problema para frente. Não deveria ter espaço para incompetentes e despreparados na administração pública. A administração pública deve ser ocupada por profissionais, por quem estudou, por quem se preparou, por quem tem experiência. O Marcos, na empresa dele, ele não contrataria um gestor financeiro, como ele tem hoje, uma pessoa extremamente competente lá, que não tivesse formação, capacidade e experiência. Ele não faria isso na empresa dele. Então, a administração pública, a população não deveria aceitar, em hipótese alguma, pessoas que não são preparadas, que não estudaram, que não estiveram preparadas, na palavra mais ampla possível, para estar na frente, não deveria ser admitido. Então, a gente discute equilíbrio fiscal com pessoas que não têm a menor capacidade de cuidar, com todo o respeito de uma quitanda, com todo o respeito ao dono da quitanda, que a gente sabe que ele tem muita responsabilidade lá. Não dá para cuidar de uma cidade se você não se preparou para isso. O secretário daqui a pouco vai falar desse desenvolvimento sustentável, quais os caminhos, né, que esses congressos têm mostrado, e eu vejo os chamamentos do secretário para que todos participem, mas, ô Marcos, tem que ter uma fusão nesse sentido, né? Quando a gente cobra do município, cobra do Estado, cobra do governo federal, que não tem feito a lição de casa, para o empresário, para o trabalhador, pesa e pesa muito. Não, sem dúvida. O Adriano foi assertivo na nossa empresa. Nós já fazemos todo esse desenvolvimento, né, esses 17 objetivos aí da sustentabilidade. Eu falo sustentabilidade, ela é muito envolvida, e quando eu converso com gestores, né, com os líderes da empresa, eu sempre coloco que a nossa sustentabilidade financeira, ela depende muito do que você realmente promove de processos e procedimentos dentro de uma empresa, né? Nós somos uma empresa que temos 5, 6 certificações. Essas certificações, ela não é só um selo. Nós cumprimos ali os pré-requisitos, né, de controle, né, de treinamento. Isso diretamente, Eduardo, ele nos traz muito fruto, porque zero problema de acidente nas estradas, né? Então, alguns clientes às vezes não entendem a nossa forma de trabalhar, porque o nosso motorista, nós temos aí uma lei do motorista que nós precisamos cumprir, são 11 horas de descanso, 36 horas semanais, e nossa empresa é rígida nesse processo. Então, assim, o cliente às vezes insiste, Eduardo, não, dá para carregar, dá para me entregar. Não dá. Não dá, porque a sua carga, o seu percurso aí é de 6, 8 horas, o motorista ele precisa parar de 2 em 2 horas, então nós seguimos exatamente isso, né? E os outros players às vezes aceitam isso. E nós percebemos que a nossa empresa tem 25 anos, muitos desses players, né, concorrentes que aceitaram isso, hoje já não estão no mercado, né? Então você percebe que nós estamos seguindo uma linha correta de condução da empresa, da sustentabilidade, inclusão Sim. e tudo, né? A gente tem dificuldade, né, Adriano, na inclusão, por exemplo, no motorista, a gente teve uma motorista mulher, que a gente teve muita dificuldade não dentro da nossa empresa, né? Fora da empresa, o Estado ele não promove infraestrutura, né, nos postos para que você tenha uma mulher motorista, por exemplo, né? Então a empresa criou toda a infraestrutura, e a gente seguia umas rotas até curtas, né? Até porque não tem infraestrutura. Então a gente volta sempre para aquilo assim, o empresário faz a parte e o poder público é omisso. O poder público às vezes não acompanha, né? E isso para o motorista hoje
de caminhão, e você percebe que nas rodovias, a cada momento, você tem os postos com muitos veículos, caminhões, é justamente inerente a essa lei que você precisa cumprir. Né? Isso é uma lei que foi colocado um cole-copy da legislação americana, só que com proporções de infraestrutura totalmente diferentes. Né? Então nós temos esse colapso, que nós precisamos cumprir a lei americana, sim, com uma infraestrutura do Haiti. Aí fica meio difícil. Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Né? Então, assim, acho que o governo ele precisa, a cada momento, nós sofremos muito com isso no nosso dia a dia. Então, a gente paga para ter segurança e não temos segurança. Paga para ter saúde, você tem que ter o seu plano de saúde. Né? Nós pagamos para ter educação e nós não temos educação. Nós temos que pagar também para ter educação. Então, assim, transporte e tudo mais. Nessa sua fala, Adriano, quando a gente pega essa fala assertiva, de certo modo, que o Marcos coloca, a gente, à luz da realidade, por exemplo, quando você fala Estado, a palavra Estado, ela é bastante ampla, né? Por exemplo, segurança e educação é algo que o Estado tem empurrado com a barriga para quem? Para os municípios. Então ele olha para o município e fala assim, bom, até aqui o João Luiz, que também está falando de fora, está falando de Moema, hein, João? Eu não reconheci a tua participação anterior, obrigado, se for a primeira, das Smart Cities, ele me mandou aqui, eu abri, consegui, viu, João? Ele mandou aqui em relação a 10 cidades, eu vou passar para o Leocádio e para o Muniz depois para comentarem, porque as cidades Smart Cities estão aparecendo, né? Mas grande parte delas são capitais ainda, um caso ou outro que não são. E a gente depois quer saber onde o Santos está se inserindo aí, que ele está fora aqui, tem Moema, mas é santista também, não mora aqui, mas está preocupado. Agora, quando o governo diz que o município tem que reforçar a segurança pública, a gente fala guarda municipal, educação, onde você tem que investir em novas escolas, modelos diferentes, como, por exemplo, período integral, você tem que comprar áreas, edificar essas áreas. Como é que funciona isso para o caixa do município? A gente tem a divisão da receita, nesse tal chamado pacto federativo, ela é desproporcional à divisão das despesas. Ou seja, a gente tem um princípio de que a gente tem mais... o município tem menos direito, tem mais obrigação que direitos, né? Então, você pega a própria divisão do ICMS, que é o maior tributo arrecadado no Brasil, né, no país. O ICMS, 25% dele, é uma média, né? É transferido para os municípios, 75% fica para o Estado. Então, essa grande parte da arrecadação que fica para o Estado, dentro do pensamento do Constituinte, era que o Estado iria ficar, por exemplo, com a despesa de segurança pública, que a gente sabe que é uma despesa extremamente alta, que o investimento em segurança pública é muito caro, né? Equipamentos, mão de obra, armamentos, tudo isso é muito custoso. Então, o município não ficou... na lei, eximido dessa responsabilidade. Mas o que aconteceu na prática? O município que não tiver... Hoje, quais são os municípios que têm os melhores indicadores de segurança no Brasil? E nisso o Santos está enquadrado, entre as cidades mais seguras do Brasil. Eu sei que ainda é difícil para o santista entender, mas se você compara com as outras cidades do Brasil e você pega todos os indicadores de segurança, Santos está figurando sempre entre as cidades mais seguras do Brasil. Isso tem a ver com a força policial, tanto a militar quanto a civil, que tem um trabalho primoroso aqui na cidade de Santos, tanto a Delegacia Geral quanto o comando da Polícia Militar, mas também tem uma força de apoio muito significativa da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Santos tem uma das maiores proporções de guarda civil por habitante no Brasil. E nós estamos contratando mais 200 guardas, já chamamos 50, e no próximo ano vamos chamar mais os outros 150 guardas para compor. Hoje essa força está em quantos números, secretário? Hoje a gente está em, acho que 500 e tantos guardas, eu não sei o número exato, mas são mais de 500 guardas municipais. Se você pega, por exemplo, a proporção de Santos, é 3 vezes maior que a proporção da cidade de São Paulo, por habitante. Então, assim, é uma relação muito... Mas isso é muito caro. E a gente não tem de onde... A gente precisa tirar do caixa próprio. E a educação é a mesma coisa. A educação, primeiro a saúde se municipalizou, aí a educação se municipalizou e a gente não tem fonte de financiamento. Santos ainda é uma cidade próspera, né, que a população, eu falo sempre isso, o cidadão santista paga sempre em dia o seu tributo, as empresas, o cidadão, mas a gente tem cidades, inclusive na nossa região, que não tem a menor condição, e não é porque o cara é mau gestor, não, que ele não tem dinheiro para fazer mesmo. E acaba tendo uma pressão muito forte sobre o caixa do município,
Nós tínhamos uma responsabilidade quando foi pensada lá na Constituição de 1988, só que de lá para cá a gente foi assumindo umas coisas, só que não veio dinheiro para isso. E cada vez vem mais. Agora é a bola da vez da segurança pública. E nós não recebemos um único real de ninguém para cuidar de segurança pública. Nenhum real o município recebe. Então, é isso que a gente tem. Então, a gente tem que fazer operação delegada, a gente tem que ajudar a viatura, a gente tem que mobilizar a guarda municipal, a gente tem que comprar arma para a guarda municipal, e tudo isso é muito caro e fica por conta do município. Mas nós, graças a Deus, temos trabalhado para fazer isso, porque o prefeito Rogério tem colocado a segurança pública como prioridade e a gente tem agido nesse sentido. Ô Marcos, eu tenho aqui o Tadeu também fazendo uma participação. O Tadeu disse que a família toda, trabalhou na área portuária, tem família que trabalha na área portuária, seu pai foi estivador, ele mesmo foi, aí mudou de atividade, virou comerciante. E diz o seguinte: qual é o futuro, na sua visão, senhor Marcos Muniz, em relação à logística para o município, onde a gente tem menos espaços, menos condições de se instalar, com o porto crescendo, mas o porto crescendo de forma não linear, né? Porque ele cresce dentro do canal, mas para fora a gente não consegue ver essa amplitude em relação a novos espaços. Fala-se que São Vicente quer entrar aí nesse segmento com novos espaços logísticos. Seria aquele condomínio que deve surgir na área continental, mas um apanhado aqui faz uma colocação muito grande. Qual é a sua visão em relação a isso, Marcos? Fica difícil o crescimento da cidade, ao mesmo tempo o crescimento do porto, nas suas duas margens, né? Direita de Santos e esquerda do Guarujá, da mesma forma. Então, o porto, ele caminha diferente da cidade, né? Porque as vias públicas hoje utilizadas pelos veículos pesados, ele já segue a perimetral, são duas perimetrais que existem. Agora, você precisa um crescimento assim, pelo menos dobrar, né, os acessos para o porto, né? Isso é fundamental para o crescimento. Ele não interfere hoje. Agora, existem muitas áreas de zona primária, né, que precisa ter uma agilidade nas suas licitações para que isso aconteça. Pode falar. Vou colocar o microfone para você aqui, que acho que está um pouco longe o seu. Melhorou? Então, Eduardo, são duas margens do Porto Santos, a esquerda e a direita, e existem as perimetrais, que esses são os acessos dos caminhões, né, pesados. Agora, aqui em Santos, se fala aí nos viadutos, né, que teremos interligações para a Anchieta, só que essa Anchieta ela já colapsou há muitos anos, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento. O Porto Santos ele movimenta em torno de 4.800 teus. Bateu o recorde agora, recentemente. Há 3 anos atrás, 4.800 milhões de teus anuais. Existe uma perspectiva para isso ir a 9 milhões de teus até 2040. 2040 está aqui. Tá? São 15 anos. Então, para você construir uma rodovia de acesso, demora um pouco. E você tem outras vertentes, né? Você tem carga que hoje é transportada por caminhão, que já não deveria ser transportada por caminhão há muitos anos. Você tem os grãos, que deveria isso ser transportado em ferrovia, né? Então, são produtos que estão na logística errada, né? E isso, de forma alguma, interfere no transporte rodoviário. Isso não cai o volume. O transporte rodoviário sempre vai existir. Os Estados Unidos é um país que existe maior número de vias férreas, né, do mundo. E falta caminhão, Eduardo. Falta caminhão nos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, como a gente tem aí uma amplitude aí de crescimento gigantesco no nosso porto, que a gente ainda fica discutindo, com discussões ainda do império ainda, né, de como nós vamos acessar. O caso de São Vicente, Eduardo, eu vejo assim como uma temeridade gigante, porque ele abre a área continental para se fazer esses terminais. Hoje, aquela área continental, aquele acesso da Padre Manuel da Nóbrega, né, que vai para Praia Grande, você já tem ali alguns presídios, né, que estão ocupando o local. Você tem terminais hoje que, após o pedágio, você tem empresas do pedágio até a curva. Então, você já está totalmente ocupado. E vocês têm algumas áreas ali que é de preservação permanente, porque o
o Rio Branco, ele passa por trás, né? Ele passa por todo aquele o encosto do morro. Então você tem essa questão ambiental que precisa ser respeitada, né? Agora, São Vicente, na planta insular dela, você tem uma possibilidade de crescimento que eles não estão enxergando. E eu recebi o secretário lá de São Vicente na minha empresa, né? Não sei quem foi falar para ele, que eu que conheço de zoneamento de cidade. Mas eu estudei a cidade de São Vicente, fui buscar, né? Eu fui buscar áreas que eu estou... E eu percebi que a planta insular, apesar de ter várias empresas hoje lá instaladas, empresas de transporte, elas estão todas irregulares. Você tem 2 quadras na planta insular de São Vicente, que realmente é para finalidade de transporte. 2 quadras. 2 quadras que eu faço linha de quadra, né? Que são as 2 quadras que colam a imigrante sentido a Rua Penedo, que vai até o 7 Senat. De resto, toda a outra região são zonas mistas, zonas industriais, e não está claro no zoneamento o que pode ser feito lá. Então, hoje, existe ali na planta insular de São Vicente, desculpa a expressão, mas eu vou pegar o nosso querido Chicanísio, um grande somebody love. Tá? Então, você finge que está, eu finjo que te enxergo e vai ficando. Só que em algum momento, eles vão precisar resolver o problema daquelas empresas ali. Sim, sem dúvida. Né? E pior, São Vicente, naquela região ali, você tem um bolsão de pobreza gigantesco. Né? O secretário falou um número para mim, acho que 10% do que... Apenas 10% do que arrecada é oriundo do município. Olha que como é que você vai sobreviver, Eduardo? Se você tem uma despesa de R$1.000 e você tem uma arrecadação de 100. Você não... A conta não fecha nunca. Você vai precisar subsídio eterno. Exato. Tá? Agora, você ficar a todo momento fomentando ocupação irregular, né, bolsão de pobreza, isso você não vai resolver o problema do município. Se você fizer um zoneamento de forma inteligente para ocupar empresas, que você tem áreas lá, você vai dar vida naquela região. Então você precisa dar uma virada de chave para ontem, para que essas empresas realmente se estabeleçam de forma ordenada e comecem a ter segurança em investir onde elas estão. Porque hoje a empresa ela aluga uma área, ela fica colocando os caminhões, eu não vou investir, não sei o que vai acontecer com isso. Né? É basicamente isso. E pior, tem áreas lá que quando não precisa nem chover. A maré subiu, sobe tudo junto. Tá? Se você for agora, na época de sol, ali no Catiapoã, aquela região ali, perto do Jockey Club de São Vicente, sim, você vê aqueles canais cheios de água. Sim, sim. Então, o que aconteceu? Você tinha um rio ali, que era gigantesco, as ocupações irregulares foram tomando... ele, né? Assorearam ele. Hoje ele é um córrego. Né? Nós não vamos penalizar o pessoal que ocupou. Nós vamos penalizar o poder público que deixou ocupar e nem deu alternativa para essa população que está lá. Né? E em Santos também aconteceu a mesma coisa. Né? No final da Joevino de Mello ali foi né? Que a gente ia até pescar ali, não era moleque. Foi invasões que foram acontecendo. Né? E agora a gente precisa resolver em algum momento, o poder público, o político principalmente, ele precisa ter coragem, Eduardo, e ele não tem coragem isso, porque ele vive da política, em chegar no momento e falar assim, esse bairro aqui está em local inapropriado, vocês vão precisar entregar essas casas, essa área, é área de manancial, né? O próprio pessoal do meio ambiente, que em algum momento eles têm fiscalizações até exageradas nas empresas que têm responsabilidade no porto, mas fecham os olhos para essas ocupações. Porque alguns terminais hoje, legalizados, que estão cercados por comunidade. Isso é uma tá? Então, quando é que o poder público vai ter coragem de enfrentar isso e não fazer com que isso, a cada momento, surja a esperança de que vou te tirar ali? Cada eleição é isso. Vamos ser mais honestos, né, com a população.
A cada eleição se diz que vão tirar aquela população daquela região. E não acontece. Né? E o Santos é uma cidade, como o Leocádio disse, uma cidade próspera, uma cidade que tem a sua gestão aí bem controlada. Ela sofre em função dessas outras cidades que migram todo mundo para aqui, para a região, para emprego, para educação, para a saúde. Né? Me corrija se eu estou errado disso. Não está errado. Não é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ao último intervalo e volto para a parte final aqui do programa. A gente já está às 9h36. Tem 2 colocações do João Luiz Cunha, administrador santista, hein, que nasceu, viveu, estudou, mas é administrador de empresas em Moema, em São Paulo. Fez pergunta aqui para vocês. E o Marcelo Monteiro, ele fez uma pergunta para o secretário o secretário, em relação às cidades Smart Cities, né? Inclusive tivemos um evento não muito longo, não, muito atrás agora. Santos, se eu não estou enganado, foi representado pelo secretário Fábio Ferraz, foi premiado, inclusive, e ele cita aqui, aí eu fui abrir, viu, tem um trabalho aqui, viu, Marcelo, para me achar, mas achei, né? Aí cita alguns pontos aqui, são 11 fatores ou setores chaves, né? Vou passar e vou tomar aquele café com bastante açúcar, porque depois vem a resposta do secretário, hein? Urbanismo, economia, educação, empreendedorismo, energia, governança, mobilidade urbana, segurança, meio ambiente, tecnologia, inovação e saúde. Pouquinha coisa, né? Mas o Marcelo Monteiro diz assim, secretário, vejo que o senhor está com o cabelo mais branco, não era assim no começo, os desafios para pensar em Santos não nos próximos 4 anos. Uma cidade inteligente, ele diz um Smart City, juntando aqui com o João Luiz, não se pensa mais em 4 anos, você pensa em 30, 50. Eu quero a resposta dele, depois o Marcos vai comentar sobre isso. Lembrando, né, Marcos? Smart City lembra o quê? Renato de Castro, esse deu aula de Smart City, foi um dos primeiros, né? Sim. Hoje ele está em Dubai, criando cidades metaverso, e ainda nós discutimos as cidades inteligentes aqui em Santos. Né? A cidade inteligente, Eduardo, chega a um ponto do gestor público conseguir identificar qual bueiro está entupido. Né? Então, identificar e ter a ação ágil de solucionar isso sem a necessidade do munícipe ligar na ouvidoria. Né? E Santos foi uma das cidades que tem crescido mais em relação a aproximar dessa questão Smart City. Só passando aqui com o pessoal, o Marcelo tanto o João pediram a mesma coisa, então vamos lá. Do ano passado o ranking, né? Não se tem o ranking ainda desse ano fechado, mas Florianópolis em primeiro lugar. Tem em segundo lugar Vitória do Espírito Santo, nós temos em terceiro lugar São Paulo. Dá uma discussão boa, né? Dá uma discussão boa, viu? Eu já vou colocar minha interrogação aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá. Quarto lugar, Curitiba, está aí uma nota realmente louvável, Curitiba, quarto lugar. Em quinto lugar, Niterói, no Rio de Janeiro, uma cidade realmente muito boa, né? Niterói, quinto lugar. Sexto lugar, Balneário Camboriú, também a minha interrogação surge aí. Camboriú tem evoluído muito, mas acho que no contexto geral tem coisa aqui que eu posso divergir. Mas vamos lá. Sétimo lugar, São Caetano do Sul, o próprio secretário acabou de comentar São Caetano do Sul. Nós temos aí oitavo lugar Belo Horizonte, mais uma capital também. Nono lugar tem Barueri e São Paulo, realmente uma região muito próspera em relação a isso. E em décimo lugar nós temos Salvador, na Bahia. E tem as cidades que são hoje são citadas como Santos, uma cidade que Smart City tem crescido muito, se aproximado de todos esses aspectos importantes que eu já citei. E na volta de intervalo o secretário responde mais uma vez aí sobre isso. E os desafios, que o Marcelo Monteiro, do Gonzaga, perguntou quais os desafios para os próximos 30 anos de Santos. Daqui a 30 anos, o meu querido secretário Adriano Leocádio, secretário, inclusive, de gestão, teve pessoal aqui comentando, parabenizando. Eu não sabia, que anotei aqui, é o DGPAT, pela implementação do DGPAT, que é voltado para o servidor, é isso? Daqui a pouco o secretário então explica. Obrigado aí, viu, Simone, por ter me avisado aí do DGPAT, eu não sabia. O jornalista tem que dizer que não sabe também, viu? Quando não sabe, baixa a guarda. Rápido intervalo, a gente volta. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora.
Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9 horas e 44 minutos, estamos voltando com a partezinha final aqui do programa dessa quarta-feira, recebendo gentilmente aqui 2 personalidades da nossa cidade, aqui o nosso querido Marcos Muniz, empresário, especialista em logística, despachante. Há quantos anos, Marcos, você atua na área de despacho, na logística aqui em Santos? Não precisa falar a idade sua, não, só o tempo de atuação. Aliás, eu persigo sempre aquele app Meu INSS. Ah, sim. A gente tem um sonho cultural, né? Acho que virou nossa cultura, né? De quando aposentarmos, acabou nossos problemas, né? Não é bem. A gente fica acompanhando aquela data, né? Não, eu vou me aposentar. O senhor sabe que já tem a notícia, né? O dia que o senhor se aposentar, o dia seguinte o senhor começa de novo. Exatamente. Bom, eu fiz o levantamento outro dia, eu tenho 36 anos e 8 meses
de contribuição do INSS. Com ou sem pedágio? Sem pedágio. Sem pedágio. Não, tenho que eu contribuir. Sim. 36 já, anos, 8 exato. meses, Perfeito, né? perfeito. A minha empresa faz 25 anos agora. Ah. Então eu sou oriundo de processos aduaneiros aí, passei por todo o início do Siscomex, né, que é o sistema hoje que controla. Então eu passei por várias etapas. Não sei se isso significa alguma coisa, mas para início de oratória é bom. Para chegar nisso aqui, ó, teve que suar muito a camisa. Agora, o Leocádio, nessa fala do Muniz, a gente vive recentemente aí, economistas disseram, precisamos de uma reforma econômica urgente. Aí quando a gente fala em reforma tributária, precisamos de uma reforma administrativa também urgente. Ela não acontece. Precisamos de uma reforma em vários segmentos da nossa política. Agora, quando a gente fala em município, que é onde tudo acontece, porque na verdade é uma frase velha, mas ninguém vive na União, a gente vive no município. E aí, sem recursos, sem dinheiro, não dá para fazer nada. Tanto o João Luiz, que está em Moema, como o Marcelo, que está no Gonzaga, ambos querem saber dos desafios. Eu falei de cidades smart cities, né? Posso até divergir, viu? O João, você mandou aqui uma interrogação do que eu estou divergindo, não sou eu o entrevistado, são eles. Mas eu discordo de alguns pontos, por exemplo, estive em Florianópolis ano passado, muitos problemas. Muitos problemas. Tivemos, inclusive, nesse final de semana, no show do Paul McCartney, segurança em Florianópolis não é assim. Infraestrutura também não é. Então, eu acho que, por exemplo, Santos, em relação a Florianópolis, apesar de Florianópolis ser uma capital, não estaria abaixo de jeito nenhum. Pelo contrário. Então, alguns critérios, humildemente falando, com todo respeito, são discutíveis. Não é isso, secretário? Não, assim, os rankings, eles têm cada um o seu critério. Sim. E como eu estava explicando aqui para o Muniz, às vezes o município precisa se cadastrar e enviar as informações. Tem município que não envia, ou tem município que envia Justo. autônomo. Então, a gente tem um problema de padronização no Brasil, até porque o Brasil é um continente. Então, eu acho qualquer tipo de ranking, eu sempre vejo com um olhar meio cético, porque são 5.600 municípios com realidades completamente complexas e diversas. Então, acho que não é por aí. Mas a questão das cidades inteligentes, eu acho que não é só o futuro, é o presente. Acho que a administração pública precisa investir em facilidade de qualidade de prestação de serviço. Então, os serviços públicos precisam estar mais interligados. A cidade de Santos, por exemplo, a gente esteve participando de um congresso e foi premiado em primeiro lugar no Brasil na questão urbanística, né? Santos foi considerada a melhor cidade de Smart City na área urbana, desenvolvimento urbano. O secretário Glaucio tem feito um trabalho assim muito importante e todo o investimento público, e a gente tem investido recursos públicos para tornar a cidade cada vez mais acessível, cada vez mais inteligente, cada vez mais fácil, cada vez mais intuitiva e para que a população tenha cada vez um serviço público melhor. Eu acho que esse é o certo. E nos próximos 30 anos, esse é um objetivo nosso a longo prazo, apesar de eu achar que esses conceitos que a gente vive, a gente está buscando hoje, né, no mundo real, né? A administração pública, ela vive sempre um mundo de lei, eu costumo falar. Exato. O cara é smart, a cidade é smart city e a população pisando no esgoto. Exato. Então, são situações, você tem um título, mas a realidade é outra. Então, a cidade precisa ser... E a cidade tem que ser como um todo, né? Não apenas uma única área. Exatamente. Então, existe... O critério precisa ser mais bem colocado, né? Assim, nós temos uma situação no Brasil, né? Tem, em torno de 65% da população ainda não tem água tratada. Mas, basicamente, né, secretário, essa questão do desenvolvimento sustentável parte por aí para esses desafios. É você equilibrar tudo isso. Na Agenda 2030, né, que a gente está falando dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem uma série de coisas que foram traçadas, sobretudo por organismos internacionais, mais precisamente a ONU, que traçam objetivos para a gente ter uma sociedade minimamente aceitável no mundo. Eu não estou falando que tem um mundo ideal, não. É o mínimo aceitável. É importante que a gente possa entender que, por exemplo, não é mais admitido ou admissível que uma mulher receba um salário diferente de um homem desempenhando a mesma tarefa. A gente não deveria estar discutindo isso. Sim. A gente não deveria estar discutindo esgoto tratado, coletado e tratado. Né? A gente não deveria estar discutindo, por exemplo, alimentação nas escolas. A gente não deveria estar discutindo material escolar, mas infelizmente no Brasil a gente ainda faz esse tipo de discussão, porque a gente, no Brasil e no mundo, né, vários países do mundo, então a humanidade precisa despertar. Eu acho que a questão das